Bom dia a todos. Hoje nós daremos início ao treinamento sobre comunicação não violenta com a Maria Luísa. Então, só alguns lembretes, né? A sessão ela é gravada, os microfones permanecem desabilitados. Se vocês tiverem qualquer questão, podem mandar via chat ou mandar posteriormente por e-mail, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida. E um bom treinamento a todos. É com você, Maria Luísa. Oi, bom dia. Muito obrigada a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu vou apenas transmitir a nossa tela com os slides e já vamos começar. Vamos ver. Então, acho que é isso, tá certinho aqui. Então, gente, muito bom dia. Como a Mariana falou, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre comunicação não violenta, especialmente no ambiente de trabalho, né? E com esse foco de desenvolver empatia, clareza e conexão nas nossas comunicações cotidianas. Então, o que eu pretendo, né, conversar com vocês ao longo desse tempinho que nós temos juntos, é sobre, né, esses tópicos de, primeiro, o que é comunicação não violenta, quais são os pilares da comunicação não violenta, que no caso são 4, focando especificamente na questão da observação sem julgamento e na expressão dos sentimentos, e por fim a gente falar um pouquinho da comunicação não violenta no trabalho e como a gente pode utilizar dessas técnicas e dessas estratégias para a comunicação nos nossos, né, nas nossas convivências cotidianas ali no dia a dia, beleza? Então, em primeiro momento, o que é a comunicação não violenta? Então, antes de falar o que é comunicação não violenta, eu acho que a gente tem que esclarecer qual o conceito que estamos usando de comunicação em si. A comunicação vai ser uma habilidade, né, que é fundamental nos seres humanos e a gente a utiliza em todos os aspectos da vida das mais variadas formas, né? É necessário que a gente constantemente aprimore as nossas habilidades comunicativas, porque a gente é ser social e a comunicação é a base dessa integração. Quando a gente fala, né, que os seres humanos são seres sociais, vem nesse sentido de que a gente não sobrevive sozinho. Ai, mas eu vivo bem, eu moro sozinho, eu vivo assim. Não é bem assim, porque em nós, todo lugar em que a gente está na nossa vida, a gente tem relações com as outras pessoas. Seja quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, seja no trabalho, na nossa família, mas eu tenho esse destaque pro trabalho, porque por vezes é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, um trabalho CLT, por exemplo, em que a gente ficaria ali 8 horas diárias, a gente está passando 8 horas ao lado dessas pessoas constantemente, diariamente. Então, a nossa habilidade de comunicação é muito importante para que a gente tenha esses bons vínculos com as pessoas. Então, a comunicação não violenta, especificamente, é um método criado por Marshall Rosenberg, também foi psicólogo, e desenvolveu esse tipo de comunicação para que a gente tente reduzir, né, para que a gente tente aprimorar os nossos relacionamentos interpessoais, nos ligar às nossas necessidades com os outros, né, com finalidade de falar sem machucar e ouvir sem ofender. Ou seja, a gente reduzir esses conflitos que entram quase como um ruído entre aquilo que a gente quer falar para o outro e aquilo que o outro nos entende. Um psicanalista muito famoso, o Lacan, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, o Lacan fala que tem um abismo entre o que a gente fala e o que o outro entende. E a comunicação não violenta é essa tentativa de tentar estreitar um pouquinho o abismo, para que mesmo que não seja 100% claro, a gente pelo menos consiga ver de onde o outro está vindo. Então, essa é uma prática de reflexão que envolve as necessidades e expectativas de ambas as partes do processo de comunicação. Então, em vez de a gente se concentrar só na atitude, na fala da pessoa, a gente vai focar nas necessidades dela, desenvolvendo um olhar mais compassivo e empático. Então, como foi colocado no slide, além da linguagem é uma postura. Não é só uma forma de falar, mas é uma forma de compreender também o que o outro está falando. E é muito útil para feedbacks, reuniões, a convivência diária, porque vai ter essa tentativa daí de mitigar essas barreiras. Então, quando a gente fala também de não violência, a gente não está falando de algo que vai tornar a gente maleável para tudo e que a gente vai ter que aceitar tudo que o outro traz, porque é a forma mais pacífica, por assim dizer, de se fazer.
Não, de forma alguma. A comunicação não violenta vai buscar uma forma da gente remanejar a forma que a gente expressa e ouve o outro. Então, é um método de resolução pacífica de conflitos. Não é um método para conseguir tudo que a gente quer do outro sem consequências. Né? A intenção da comunicação não violenta é a gente passar a se colocar no local do outro, desenvolvendo a empatia, assim como as formas de convivência mais harmônicas e mais congruentes com as nossas convivências diárias. Então, seguindo um tiquinho, quais são os nossos pilares quando a gente fala de comunicação não violenta? Então, boa parte da nossa metodologia envolve saber expressar de forma clara e honesta essas 4 informações, como também receber com empatia essas informações dos outros. E quais informações são essas? A observação, especialmente a observação sem julgamento. Então, refere-se a situações em que a gente está observando e vivenciando que afetam o nosso bem-estar. Então, basicamente, tudo que a gente está vivendo. Tudo que a gente vê ali se passando no escritório, nas nossas famílias, nas nossas vidas, e que, querendo ou não, a gente vai involuntariamente interpretando de forma com que a gente vê aquilo. Eu tenho, claro, todo mundo tem as suas próprias perspectivas do que é certo, do que é errado. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Ontem mesmo eu estava falando com a Ariana, quando ela estava me dando, né, as orientações para a fala de hoje, e ela falou das questões de pontualidade da empresa e da forma com que vocês constituem as palestras, e isso para mim foi tipo, não, claro que vai começar às 8 horas da manhã, 10 para as 8 estarei aqui no link certinho. Isso para mim é óbvio. Tem algumas pessoas, até de contexto social, ou a forma mesmo que foi criado não é tão óbvio assim. Então, a observação sem julgamento entra nesse quesito. Eu estudei em um colégio, assim, por 13 anos da minha vida, em que se você atrasou 1 minuto, você perdeu a sua dança na festa junina. Não tem chance, não tem plano B, você chegou atrasado, você não entrou no palco, era nesse sentido. Então, para mim, a questão do horário é muito claro, de que se me falaram às 8, é às 8. Agora, pessoas que cresceram com um pouco mais de leniência, eles não vão ver 3, 4 minutos de atraso como um problema, da forma com que outras pessoas viriam. Então, a observação sem julgamentos vem um pouquinho nesse sentido, mas, claro, a gente vai falar um pouco mais dela também. O sentimento, e principalmente a nossa expressão de sentimentos, refere-se, né, à forma com que a gente se sente perante aquilo que a gente observou. Então, se a gente viu que uma pessoa X fez tal coisa, ali no intervalo, eu tenho exemplos mais para frente, mas eu não quero dar spoiler dos meus exemplos. O que isso fez eu me sentir? Porque isso me afetou de alguma forma? Por que me afetou? E ter esse reconhecimento do que aquela ação fez com que a gente se sentisse. O reconhecimento das nossas necessidades também, e por necessidades a gente fala valores, desejos, né? Todas essas questões que são relacionadas com os sentimentos identificados. Então, uma necessidade não vai ser só, eu preciso que você faça isso, no sentido de, esse relatório precisa ser preenchido. A necessidade também pode estar relacionada à nossa postura no ambiente. Então, voltando ao exemplo do horário, eu preciso que você chegue aqui às 8. Por quê? Porque é uma necessidade do horário certinho? Também. Mas também é do valor da empresa, dos nossos valores pessoais e aquilo que a gente quer seguir aplicando. E, por fim, o nosso último pilar, que é o que vai juntar basicamente todos os outros, é o pedido. Um pedido concreto e claro. E é aqui que principalmente vai se efetivar a comunicação não violenta, porque vai se referir a ações concretas que pedimos para outra pessoa com o intuito de enriquecer a nossa vida. Então, esses 4 componentes, eles podem ser realizados sem que a gente pronuncie uma palavra. A gente não necessariamente, claro, o pedido, ele exige que a gente fale, mas os outros 3, eles podem ser realizados só nas nossas atitudes diárias, porque a essência dessa forma de comunicação está na consciência que esses 4 elementos, na consciência desses 4 elementos, e no desejo de se expressar e ouvir com compaixão, honestidade e empatia. Então, por vezes, né, na observação sem julgamento, no que a gente já ia pensar, tipo assim, putz, mas fulano é muito descomprometido com as nossas obrigações. Ele é descomprometido com as nossas obrigações ou ele fez alguma coisa que a gente não faria naquela situação?
Então, a gente não precisa necessariamente expressar isso para a pessoa, mas só de manter essa consciência já é algo que a gente pode modificar a forma com que a gente interage com a pessoa sem necessariamente falar com ela. Então, partindo um pouquinho para os nossos pilares mais de fato, né? O que é o primeiro da observação, e principalmente a observação sem julgamentos. Observar sem julgamentos é o primeiro componente, né, para a gente estabelecer essa comunicação não violenta. Porque os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas autorregras, e isso é muito importante, porque às vezes a gente vive num esquema de que não, isso daqui é proibido, mas é proibido para a gente, porque a gente se acostumou a fazer assim. Pensem, né, no momento em que vocês saíram da casa dos pais de vocês, né, os que já saíram, os que pretendem sair se forem mais jovens, que vocês saíram da casa dos pais de vocês e tiveram aquele estralo de que, nossa, eu nunca gostei que a minha mãe fazia isso, eu não preciso fazer. E você tem aquele momento de, era uma regra porque eu estava naquele lugar, agora eu estou podendo criar as minhas regras. A autorregra vem nesse sentido. Então, essas questões são frutos de experiências e aprendizados interiores. E é realmente desafiador separar ela daquilo que a gente observa. Como eu disse para vocês, a questão do horário, que é até o exemplo que foi usado nos slides. A questão do horário, eu tendo dessa vivência em que eu passei grande parte dos meus anos formadores num colégio que era muito rígido com horário, para mim é impensável atrasar. Mas não é necessariamente assim que as coisas funcionam no mundo mais amplo, né? Então, quando a gente junta uma observação com uma avaliação, a gente cria uma comunicação que pode não explicar de forma clara aquilo que a gente sente, além de transmitir uma mensagem que o outro vai receber como crítica. Então, como foi posicionado ali, o nosso interesse é observar os fatos sem misturar eles com interpretações. Então, no exemplo, quando eu falo, por exemplo, o João chegou às 9h30 hoje. Isso é um fato. O João bateu o ponto às 9h30, ele esteve aqui às 9h30, e isso nada vai mudar. Mas agora, quando eu falo, o João é descomprometido, isso não é o fato, isso é a interpretação. Isso é eu pegando o fato do que aconteceu com o João, que pode ter sido por N motivos, ele pode ter tido uma consulta médica, ele pode ter furado um pneu, qualquer que tenha sido o que causou com que ele chegasse às 9h30, ou até porque ontem ele ficou até mais tarde, daí hoje ele chegou um pouco mais tarde, por questão de banco de horas, qualquer que seja o motivo que levou o João a chegar às 9h30, a gente está ignorando. A gente só está indo direto para a interpretação. Ele não se compromete com isso. Ele não é tão dedicado no trabalho. Então, como a gente deveria, né? E como a comunicação não violenta nos propõe que a gente analise e que a gente observe as situações. Primeiro, separar os fatos concretos do que aquilo que eu penso ou acho sobre esses fatos. O fato concreto é que ele chegou às 9h30. O que eu acho, se ele é descomprometido, se ele não deveria marcar consultas médicas no horário de serviço, o que for, isso é meu. Isso não é o fato. Escutar ou ver o comportamento do outro também sem criar uma avaliação ou imagem errônea daquele sujeito. Porque, por vezes, a gente vê atitudes que nós julgamos como inadequadas, porém, foi uma atitude perfeitamente cabível naquela situação e naquele momento. Então, um atraso, uma falta ali numa entrega, o que para a gente poderia ser algo de tipo, não, isso aqui é falta de responsabilidade, por vezes pode ter sido melhor que aquela pessoa conseguiu fazer naquele momento. Claro, não que a gente vai perdoar tudo, como eu disse para vocês no início, isso não é uma forma de comunicação que vai deixar a gente suave a tudo, e que a gente vai perdoar tudo, e que tudo é aceitável, porque é a forma com que o outro, né, trouxe para a gente. Não, a gente não precisa aceitar tudo, mas também a gente não precisa criar uma impressão negativa da pessoa só por um fato que aconteceu e que a gente não tem todas as informações. E também ter a atenção e esperar o momento certo para falar, ou seja, né, ser sensível ao contexto. Muitas vezes a gente faz comentários ali que
A gente chega na hora e só reage, né? Não é pensado, não é feito, é só reagir da situação. Então, o essencial nesse momento, quando a gente fala da observação sem julgamento, é se lembrar que a nossa visão do mundo não é melhor nem pior que a visão do mundo dos demais. Só pode ser diferente, não necessariamente a mesma coisa. Agora, para a expressão de sentimentos. Então, esse é o nosso segundo componente da comunicação não violenta, que é identificar e expressar os sentimentos. Então, a forma com que a gente se expressa muitas vezes não demonstra o que a gente realmente está sentindo, mas sim uma opinião ou avaliação. Então, ao longo da nossa aprendizagem, das nossas interações, a gente é estimulado muito a pensar na opinião do outro. E, por isso, né, muitas vezes a gente não aprende a expressar os nossos sentimentos da forma clara e adequada. Então, quando a gente quer realmente se expressar, o importante é que a gente utilize palavras que se refiram a emoções específicas. Então, aprender a nomear essas emoções reais, alegria, tristeza, frustração, medo, porque até decepções nos outros, porque muitas vezes a gente está descrevendo emoções que não são emoções. A gente está descrevendo um sentimento, mas a gente está descrevendo mais uma reação do que o outro fez para a gente. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui em primeiro momento de evitar frases que trazem essa questão do julgamento, né? Que não são necessariamente uma expressão de sentimentos, mas sim uma expressão de uma opinião, de um julgamento ali. Então, quando a gente fala, eu sinto que você me ignora, nossa, você não falou isso como você se sente, para começar, porque eu sinto que você me ignora não descreve um sentimento. E também o me ignora. É claro isso. A gente falou muito da clareza. Me ignora como? Me ignora onde? O que acontece? Mas quando eu falo, eu me sinto triste quando eu não sou ouvido nas reuniões, eu vou até mover o meu mouse aqui para tentar sinalizar, a tristeza é uma emoção que está ali. É uma emoção que está ali presente. E quando eu coloco o quando eu não sou ouvido nas reuniões, isso traz também um aspecto de onde esse sentimento se manifesta. A primeira frase também pode estar se referindo à mesma coisa. Ah, eu sou ignorado nas reuniões, eu sinto que eu não tenho local de fala. Mas quando eu deixo isso em termos claros, eu estou me sentindo triste porque eu sinto que a minha opinião é ignorada nas reuniões, isso vai proporcionar que a gente consiga modificar as coisas de forma mais simples, porque daí vai estar mais em aberto aquilo que a gente quer dizer com essas questões. Então, muitas vezes, para a gente expressar os sentimentos até no ambiente profissional, é esse indicativo de fraqueza, de vulnerabilidade. A gente acha que os outros vão se aproveitar disso, né? Tem-se essa cultura muito intensa de que não se fala de certos assuntos no local de trabalho, e com bom motivo, tem muitos assuntos que a gente não deve tratar no local de trabalho, porém a expressão da vulnerabilidade pode ajudar a resolver esses conflitos, porque pode deixar claro aquilo que a gente está sentindo e que a gente não necessariamente está sabendo explicar, e o outro não tem como saber. Então, em situações conflituosas, né, é necessário que haja esse momento de identificar os nossos sentimentos em relação àquilo que aconteceu. E as chances da gente ser ouvido, isso na experiência do Marshall Rosenberg e na minha experiência também, que tenho trabalhado com comunicação não violenta há bastante tempo, as nossas chances de ser ouvidos são maiores quando a gente diz essa emoção. Então, ao invés de estou me sentindo triste pelo que aconteceu, né, trazer isso de essa expressão de um sentimento mais claro do que aconteceu, por que isso aconteceu, traz mais elementos, porque às vezes acontece algo no trabalho, a pessoa não percebe como um problema, a gente vira a cara para aquela pessoa, sendo que seria muito mais simples chegar e falar, olha, eu estou me sentindo triste porque naquela reunião eu senti que eu não fui valorizado. Então, deixar isso às claras mesmo. A respeito das necessidades, nosso terceiro componente. Identificação e o reconhecimento das necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. E isso é algo muito importante na comunicação não violenta, porque o Rosenberg traz que tudo que a gente tem,
de sentimentos e de desconfortos é fruto de necessidades não atendidas. Então, em primeiro momento, né, a gente precisa aceitar a responsabilidade pelo que a gente faz para gerar os nossos sentimentos. E que as atitudes dos outros são estímulos, mas não são a causa dos nossos sentimentos. Então, o exemplo que eu tinha dado na reunião no slide anterior. Quando a gente passa por uma situação desconfortável numa reunião, por exemplo, que a gente sentiu que alguém foi muito rude pela forma de falar e tudo mais, aquilo é um estímulo para que a gente se sinta da forma com que a gente se sentiu. Mas não é necessariamente a causa. A causa está em outras questões que são internas nossas. Então, né, aceitar essa nossa responsabilidade pelos nossos sentimentos, porque o que os outros dizem e fazem pode ser classificado como esse estímulo, mas não são verdadeiramente a causa dos nossos sentimentos. E quando alguém se comunica de forma negativa, a gente tem 4 opções de como receber essa mensagem. Primeiro, a gente pode nos culpar. Ai, fulano falou aquilo para mim porque realmente eu não faço nada direito. Culpar os outros. Ah, fulano tá falando isso porque ele não faz a parte dele. Se ele fizesse a parte dele, ele não estaria criticando os outros. A gente pode também perceber os nossos sentimentos e as nossas necessidades. E também perceber os sentimentos e as necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Então, quando alguém faz algo pra gente e a gente se sente magoado, fala assim, putz, eu realmente fiquei chateada com aquilo, mas eu acho que eu fiquei chateada com aquilo porque eu esperava que fosse diferente. Mas também quando o outro chega e fala assim, não, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo daquela forma não tão clara, a gente pode pensar também, o que o outro quer dizer com isso? Será que ele está tão chateado comigo mesmo, ou são outras questões que estão impactando, né, tanto na vida pessoal dele e na forma com que ele foi criado e ele viveu a vida dele até esse momento, porque ele está se expressando assim comigo. Então, quando a gente vai, né, no caminho do desenvolvimento da nossa responsabilidade emocional, a gente vai passar por 3 estágios. Esses daqui o Rosenberg traz até entre aspas, porque são mais termos assim de cotidiano e de formas de lidar, mas eu acho termos muito interessantes, porque o primeiro deles é a escravidão emocional, que é basicamente achar que a gente é responsável pelos sentimentos dos outros. Sabe quando a gente vive quase que pisando em ovos, pensando tipo, não, mas se eu fizer isso, fulano vai achar que eu fiz tal coisa e ele vai ficar magoado com isso, a gente está completamente preso ao que o outro acha da gente, e também a ideia de que nós somos responsáveis por tudo que acontece ali. É quase como uma onipotência, né? A gente acha que é nós e nós mesmos. O estágio que o Rosenberg chama de estágio ranzinza, que a gente se recusa a admitir que os sentimentos dos outros importam, ele que se medir, ele que veja isso, a minha terapia está em dia, e a dele? Bem nesse sentido de que o que eu faço não impacta ninguém, não importa ninguém, isso não é de minha responsabilidade. E o que o Rosenberg traz como essa libertação emocional, em que a gente, sim, aceita as responsabilidades pelos nossos sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros. E a gente tem a consciência de que a gente nunca pode atender às nossas necessidades às custas dos outros. Então, o que isso quer dizer, né? Qual que é a diferença, principalmente, da libertação emocional para o estado ranzinza que ele traz? Porque na libertação emocional, a gente reconhece que, sim, o sentimento dos outros importam, e o que a gente faz pode ser um estímulo negativo para as outras pessoas. Porém, a gente entende a nossa responsabilidade com isso, mas que, infelizmente, a forma com que o outro se sente com as nossas ações, isso a gente não vai ter controle. Vocês já passaram por situações em que a gente tem a melhor das intenções no local e parece que não é o bastante? Parece que a pessoa está sempre ali buscando uma forma de ser negativa nessa situação. Isso a gente tem que ver o que é da nossa responsabilidade e o que não é. Eu trabalhei num local uma vez em que a gente trabalhava em duplas. Então, era eu como psicóloga e uma assistente social. E essa assistente social, desde o primeiro dia, ela não foi com a minha cara. E ficou tudo muito claro de que não adiantava o que eu faria ali. Ela não ia ir com a minha cara. Ela tinha uma série de questões ali que eram mais dela do que qualquer outras coisas. E eu acredito
Bom, me mandaram um material de divulgação dessa fala hoje, eu acredito que vocês tenham visto ou tenham entrado em contato, mas eu vou comentar agora. Eu sou professora universitária também. E quando eu comentei isso, e assim, com outros colegas de trabalho, essa mulher que era minha dupla, ela gritou comigo na frente de todo mundo, falando que eu me gabava das coisas que eu fazia e que não era assim, porque ela não tinha outro emprego senão aquele. E ok, mas isso é responsabilidade minha? As coisas que eu estou fazendo, a forma com que eu estou vivendo, pode estar provocando algum efeito nela, mas isso é necessariamente algo que eu preciso resolver? Então, muitas vezes a gente, claro, tem que ter essa consciência que os outros têm seus sentimentos, de que a gente, né, de certa forma, impacta, nós somos estímulos na vida dos outros, mas o sentimento do outro não é nossa responsabilidade, e não tem o que a gente possa fazer, né, para mudar isso. Até porque, para fazer o que ela queria, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que sair do meu emprego, eu ia ter que largar a mão do meu mestrado, porque tudo para ela era uma questão nesse sentido. E também a gente não pode atender às nossas necessidades às custas dos outros. Se a gente tem esse desejo em que a gente se sente que, sei lá, precisa se especializar mais na profissão, não é perturbando o outro para que ele largue a especialização dele que vai fazer a gente se sentir melhor com nós mesmos. E seguindo um pouquinho no exercício das nossas identificação de necessidades, a gente precisa pensar nesse sentido. Quais necessidades os nossos sentimentos apontam? Então, um exemplo que eu trouxe é: fiquei chateada porque você passou por cima de mim na reunião. Quando a gente coloca esse você, a culpa já não está mais em mim. Não é eu que fiz algo, não é eu que tinha uma expectativa, foi você que não cumpriu com a minha expectativa. E uma forma um pouco mais alinhada com a comunicação não violenta de falar isso seria: eu fiquei chateada porque eu gostaria de compartilhar aqueles resultados com o time. Aqui traz a realidade do que aconteceu. E quando eu estava montando esses exemplos, eu estava pensando numa cena, sabe? O que aconteceu nessa situação? Se a gente pensar num exemplo de uma reunião em que nós trabalhamos em dupla, por exemplo, e eu estava muito animada para contar algo para a equipe, e o meu colega contou aquele resultado, o fato foi, ele contou aquilo que eu queria. Então, a expressão do sentimento tá aqui. Eu fiquei chateada. Aqui, nessa primeira frase, a gente coloca em primeiro lugar a responsabilidade no outro. Então, foi o meu colega que passou por cima de mim. E a gente não fala o fato. A gente fala uma interpretação. A gente fala como que a gente percebeu aquela situação. Que eu fui passada por cima, que a minha opinião foi desvalorizada. Sendo que aqui, a gente traz a nossa responsabilidade também na situação. Eu gostaria de ter falado aquilo, só que você falou, e é por isso que eu tô chateada. Não é necessariamente o fim do mundo, não é necessariamente culpa sua, mas era o que eu gostaria de ter feito. Esses foram os passos que, como eu comentei para vocês, é os mais fáceis da gente fazer sem expressar uma palavra. Os pedidos, aqui é mais no sentido de organizar esses 3 primeiros passos para que a gente consiga organizar algo que seja claro, positivo e objetivo. E essa positividade, muitas vezes eu encontro um pouquinho de resistência quando eu falo desse pedido positivo. Porque muitas vezes a gente vê até naquela ideia de quase que uma positividade tóxica, sabe? Tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre contente, não, nada isso te afeta. Não necessariamente. Porque um pedido positivo vem no sentido de não dizer algo de forma negativa e não de ser essa atitude positiva sempre. A gente pode fazer solicitações, a gente pode dar feedbacks duros sem destruir a pessoa. Então, esse quarto componente vai consistir justamente nisso, em pedidos que enriquecem a nossa vida. Então, evitar frases vagas, frases abstratas, ambíguas, isso tudo pode facilitar esse processo, porque quanto mais claro a gente for a respeito do que a gente quer, mais provável é que a gente consiga. Sabe quando a gente
Aí tem aquela piadinha, né, muitas vezes entre mulheres casadas, de mandar o marido no mercado, de que tem que mandar fotos dos itens, essas coisas. Quando eu mando meu noivo na feira e eu quero legumes específicos, eu mando o legume que eu quero para ele. Tipo, eu não quero brócolis normal, eu quero brócolis japonês. Então eu mando a foto do brócolis japonês para ele, e assim ele vai saber qual brócolis que eu quero. E normalmente, quando eu mando, ele não traz porque ele não gosta do brócolis que eu gosto, ele gosta do outro, mas daí é a escolha dele. Então, a gente vai objetivizar, usar uma linguagem com ações positivas para declarar o que a gente está pedindo e não em vez de declarar aquilo que a gente quer. Porque o querer, ele é muito diferente daquilo que a gente pede. A gente pode querer 1000 coisas, mas o que a gente vai expressar para que a pessoa, né, tenha atitudes ali? Então, por exemplo, essa frase que foi trazida, você precisa melhorar as suas entregas. O que é melhorar essa entrega? Eu preciso que os meus relatórios sejam mais detalhados, eu preciso que a planilha seja organizada de forma diferente, eu preciso que seja num horário específico. O que é melhorar a entrega para você? Enquanto, quando a gente pergunta, você pode me entregar esse relatório até amanhã às 14? Ok, eu sei o que eu preciso fazer. Porque por vezes a gente fala, tipo, você precisa melhorar isso, só que a gente não necessariamente nos fez claro o que é essa melhora. Sabe, eu lembro quando eu li o livro do Rosenberg a primeira vez, eu fiquei muito impactada com um exemplo que eu achei muito legal pelo nível de bobo que era, assim, sabe, de cotidiano, mas que eu achei muito interessante. Era um exemplo de uma pessoa que tinha comido um pacote de biscoito. Só isso, comeu um pacote de biscoito. E que quando o parceiro chegou em casa e viu que ela tinha comido o pacote de biscoito, a briga foi: você é egoísta. Você não pensa em ninguém. Quando a gente fala desse tipo de pedido, por assim dizer, tipo, já chegar e falar assim, você é egoísta, você não está falando aquilo que você precisa, qual é a sua necessidade, o que você está sentindo. Você só está acusando e dando de dedo na cara da pessoa. E daí um exemplo do que ele traz, né, de um pedido concreto e que junta tudo isso, é falar, nossa, eu fiquei magoada porque eu passei o dia inteiro pensando nesses biscoitos que eu ia comer quando eu chegasse em casa. Da próxima vez, você pode guardar alguns para mim? Perfeito. Já tirou ali um peso e deixou claro, não é algo acusatório, não é algo negativo. Essa é a positividade do que a gente está falando. A gente assume os nossos sentimentos e a gente deixa claro aquilo que a gente queria com eles. E daí, quando a gente muda de você não pensa em ninguém para pode guardar alguns biscoitos para mim, é muito mais fácil que a gente tenha esses biscoitos no final do dia. Porque daí deixou um pouco mais óbvio aquilo que a gente queria. Então, como eu disse para vocês, a questão da comunicação. Uma vez que a mensagem que a gente envia nem sempre é a mesma que o outro recebe, a gente precisa aprender como descobrir se a nossa mensagem foi ouvida com precisão. Vocês já passaram por um momento desse de mandar uma mensagem no WhatsApp achando que você está falando tranquilo e a pessoa fala, por que você está falando assim comigo? Ela não está falando assim com você, mas a gente leu daquele jeito. Ou até mesmo a gente mandou uma mensagem super tranquila e ela leu de uma forma que não era aquilo que a gente pretendeu. Então, quando a gente tenta ajustar as nossas comunicações, vem nesse sentido de tentar, pelo menos, aproximar aquilo que a gente está pedindo do que aquilo que a gente realmente quer. E esses pedidos, geralmente, são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que vão ser culpados ou punidos se não atenderem. Porque se eu chego falando, por exemplo, olha, me entrega esse relatório, senão você vai ver, isso já é uma punição, já é uma ameaça, de certa forma. Então, uma forma de perceber se é um pedido ou uma exigência, que é aquilo que a gente está fazendo para o outro, é observar qual a reação do solicitante caso o pedido não tenha sido atendido. Então, claro, em local de trabalho, há coisas que a gente precisa fazer e ponto. Não vai ter como a gente fugir da entrega do relatório, não vai ter como a gente fugir de uma certa reunião. Porém, a gente pode tornar esses pedidos, que a gente sabe que, de certa forma, são necessários que sejam feitos e ponto, mas a gente não precisa chegar a eles como ameaças, como exigências. A gente pode simplesmente pedir de uma forma que seja um pouco mais tranquila para mim, para você, para todos, basicamente.
Então, juntando tudo isso para uma comunicação no trabalho. A comunicação não violenta vai vir nessa questão de uma escuta ativa com foco no outro e não na resposta. Então, é esse foco, como eu disse para vocês, é um foco naquilo que foi dito, qual que é o pedido que foi manifestado, quais que são as emoções, e também um foco na gente, o que isso provocou na gente. Isso pode ser muito útil para resolução de conflitos, porque, como eu disse para vocês, às vezes a gente está jogando algo ali na pessoa em que a gente acha que está pedindo por algo, mas a gente não está pedindo por algo, a gente só está mostrando aquilo que a gente está apontando. Um feedback empático também, porque não vai ser só uma questão de aceitar tudo que vem do outro, mas também saber dizer as questões que são difíceis, mas de uma forma positiva, e também fazer elogios. Uma das coisas muito legais da comunicação não violenta é a forma com que ele organiza o elogio como um agradecimento, e em que o Rosenberg vai trazer as questões de o que o elogio nos diz, quais ações contribuíram para o nosso bem-estar, quais sentimentos existiram em mim e quais necessidades foram atendidas. Então, o elogio aqui não vai ser uma forma de incentivar que o outro faça aquilo que a gente quer. Ele não é uma forma de manipulação. E eu acho muito bonito que ele coloca no livro, literalmente, gente, em caps lock e com pontos de exclamação. Não perca a beleza do elogio. Porque a beleza do elogio é essa, chegar e falar assim, nossa, aquilo que você fez por mim me ajudou muito, porque eu estava precisando disso, disso e daquilo. Ele traz o exemplo de uma carona depois do trabalho, que eu achei muito legal. De tipo, você foi muito gentil ontem enquanto me deu a carona. Ótimo. Mas um elogio mais alinhado com a comunicação não violenta e com um peso um pouquinho maior é tipo, quando você me deu aquela carona, eu fiquei muito feliz, porque eu precisava chegar em casa em segurança e eu não ia conseguir isso de outra forma. Já é um elogio com um peso muito maior e um feedback bem mais empático. E uma outra questão também que eu deixei um pouquinho por último ali, porque eu acho que é a mais difícil, normalmente, até em relações de trabalho, é dizer não com respeito. Porque a gente sabe que muitas vezes chegam situações para a gente que não estão ali no nosso escopo, não só de cargo, mas também do que a gente consegue fazer naquele momento, e vão chegando e a gente, pode vir colocando, e quando vê, tem aquela pilha de atividades na mesa que sobrecarrega qualquer um. Então, dizer não é algo muito desconfortável para grande parte das pessoas. Por esse motivo, é muito comum que a gente tenda a falar sim só para evitar de falar um não. Então, algumas ações que podem contribuir com as nossas habilidades, né, em dizer não é estabelecer as prioridades, ser honesto e educado quando a gente precisa dizer não, evitar essa necessidade de agradar os outros, principalmente, cuidar de nós mesmos, não se sentir culpado por dizer não e desenvolver a nossa inteligência emocional. Eu tenho alguns pacientes na clínica que a maior demanda deles é justamente isso, dizer não no trabalho. Porque quando eles vão ver, eu atendo até uma moça que ela é estagiária e ela faz literalmente mais do que as pessoas no setor. Porque muitas vezes as pessoas viram ela como essa pessoa que poderia depositar o trabalho e ela foi aceitando, foi aceitando, foi aceitando. Agora chegou num ponto em que ela controla partes do setor que ela nem deveria trabalhar. Então, vem muito nesse sentido, sabe? De que vê aquilo que a gente está ali para fazer e aquilo que a gente pode fazer no momento. Às vezes, a gente pode pegar certa parte da carga do trabalho de outra pessoa para ajudar mesmo, porque a gente está com o tempo um pouquinho mais livre, não está com tantas demandas, mas dizer sim uma vez não significa que a gente vai ter que dizer sim sempre. Então, vem muito nesse sentido, de que um não com respeito é muito importante também para os nossos vínculos de trabalho. E, claro, junto com todas essas questões, uma resolução de conflitos, um feedback empático, e esse foco nos nossos pedidos que sejam focados nos fatos, nos nossos sentimentos e também nas necessidades que a gente precisa ter naquele local. Então, eu trouxe para a gente pensar, né, mais uma dinâmica de reflexão, mas eu pensei nisso como algo mais nós conosco mesmo, de vocês irem refletindo, claro, nessas situações que aconteceram recentemente. Pensar nessa situação,
que vocês observaram, como vocês se sentiram, o que você tinha de necessidade ali e qual pedido você poderia ter feito para que talvez essa situação se revertesse. Quando eu estava elaborando essa fala para hoje, eu fiquei pensando muito nessas situações passadas, sabe? Que mesmo a gente sabendo das questões, a gente acaba se exaltando, e fiquei pensando, tipo, nossa, aquela situação com aquela assistente social, o que dava para eu ter feito? Será que era mesmo minha responsabilidade resolver isso? E por vezes não era, por vezes a gente poderia ter feito outras estratégias, mas é sempre importante a gente ter isso em mente. E eu acredito que essas 4 perguntas, claro, que estão muito elencadas com os nossos 4 princípios, são as bases para a gente ter uma comunicação que não vai ser reativa. Sabe quando a gente já está por aqui com algumas situações e o outro chega falando algo e a gente já vai na lata sem nem pensar? Isso a gente não agiu, a gente reagiu àquela situação. Então, mantendo esses princípios em mente, dá para a gente ter uma comunicação que seja um pouco mais responsiva, ativa e menos violenta. Beleza? Opa! E daí, um fechamento, né, para a gente ir encerrando, eu pensei em elencar algumas boas práticas do que a gente vai ter, que faz esse resuminho, né, da nossa fala de hoje. Então, perceber se o outro se sente culpado ou punido ao não realizar o nosso pedido, porque isso provavelmente a gente pareceu mais uma exigência do que um pedido ali mais tranquilo. Deixar claro que não haverá, claro, dependendo do pedido, né? Isso eu deixo sempre com esse asterisco no canto, porque nós estamos falando em um ambiente de trabalho. Então, um ambiente de trabalho, claro, haverá, de certa forma, punições se algumas diretrizes da empresa não forem cumpridas. Então, se você chega constantemente 2 horas depois do horário, depois do começo do expediente, claro, haverão sanções. Mas no limite entre relações ali de trabalho, trocas, comunicação que precisa ter entre os funcionários, deixa claro que não vai ter punições, críticas, julgamentos se o nosso pedido não for atendido. Então, se eu pedir para alguém fazer algo para mim que eu não vou conseguir fazer e aquela pessoa também não conseguir fazer, não vamos deixar ele isolado na mesa do almoço, não vai ter punições nesse sentido, porque é um pedido que simplesmente não pode ser realizado, e tudo bem a pessoa não poder realizar isso. Deixar claro sempre que o pedido deve ser atendido se isso for feito de livre vontade. Então, se a pessoa pode fazer, ótimo, mas se ela não pode fazer naquele momento, tranquilo também. Beleza, a gente vê com outra pessoa. Quando a gente ouve o que os outros trazem para a gente, evitar aconselhar no sentido de, ai, não, mas quando isso me aconteceu, eu fiz isso e deu certo. Evitar competir pelo sofrimento, evitar educar, consolar, contar histórias, encerrar o assunto. Isso tudo, essas atitudes, por mais que bem intencionadas cheguem pra gente, né, de tipo, não, mas eu também já passei por isso e eu fiquei bem. Ai, quando isso me aconteceu, eu lembro da vez, ou só tipo, ah, tá, que pena, e deixar, não é bem aquilo que a pessoa tá tendo de necessidade quando ela veio pra gente, porque ela quer ser ouvida. Então, quando alguém quer ser ouvido, ouça. Só ouve, não, a gente não precisa dizer, interromper, falar alguma coisa naquele momento. A gente pode só ouvir e deixar que a pessoa se expresse. Então, enquanto a gente ouve também, prestar atenção às necessidades dos outros e não o que eles estão pensando de você. Então, ouvir o que eles estão falando mesmo e o que eles estão expressando, não o que, meu Deus do céu, ele está falando isso porque ele acha que aquela vez o relatório que eu fiz não ficou bom. Não, às vezes ele só está falando essas questões mesmo. Evitar o uso dessas linguagens vagas, frases abstratas ou ambíguas. Formular solicitações em forma de ação concreta, que pode ser compreendida e realizada, como foi o exemplo ali. Você me entrega isso até as 2? Ótimo, até as 2 eu consigo te entregar. Se você me pede faltando 10 minutos para entregar até as 2, isso não é algo concreto que possa ser realizado também. Perguntar antes de oferecer esses conselhos ou estímulos. Esse eu acho que é um dos mais difíceis, mas se livrar dessas ideias pré-concebidas ou julgamentos, eu não digo nem para se livrar. Porque quando a gente fala se livrar, vai
abrir esse espaço de que é tudo errado, ter esses ideais preconcebidos, essas regras e tudo mais. Mas essas regras são perfeitamente adequadas para a gente ter na nossa vida. Então, eu sempre fui meio neurótica, admito, em local de trabalho, em que sempre que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa fora do horário de trabalho, como, por exemplo, consultas médicas, essas questões, eu fazia. Mas eu fazia porque eu ficava nervosa de saber que eu deveria estar no horário de trabalho e eu estava no médico, mas isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa da forma com que eu fui criada. Não necessariamente é coisa dos outros. Então, se a pessoa precisou de uma consulta médica e só tinha esse horário, eu não vou pensar que ela é descompromissada, que ela é isso, que ela é aquilo. É só uma coisa que eu não faria, tá tudo bem. Mas daí eu sempre coloco asterisco, lembrando que eu fiquei no trabalho com o dente quebrado, porque eu não quis ir embora buscar atendimento. Então, vamos ver quem que é a referência também naquilo que a gente faz. Coisas que a gente nunca faria porque são contra as nossas regras internas, as regras são internas, são só nossas. Não é porque nós não faríamos que o outro não faria também. E também usar a linguagem positiva. O mais importante. Porque quando a gente faz um pedido com gentileza e com carinho, ele vai gerar melhores resultados do que usar a força. Então, que a gente não permita que as nossas relações sejam afetadas negativamente pelos estresses da vida ou esses desejos de fazer as coisas rápidos. Porque tempo é o que a gente tem. A gente só vai ter aquele tempo e pronto. Então, quando a gente tenta resolver rápido, adiantar, às vezes a gente cria mais trabalho para nossa cabeça no futuro do que se a gente só tivesse, por exemplo, sentado e conversado ali 5 minutos a mais, por exemplo. Então, esse é o resuminho que eu trago para vocês hoje da questão da comunicação não violenta. Já mandei esse material hoje cedo para a Ariana, então, se vocês precisarem conferir, ele está ali à disposição com os exemplos tudo certinho. E da minha fala hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem aqui terça-feira, 8 horas da manhã, me ouvindo falar. Eu aprecio muito e espero, né, que isso tenha tido valor para vocês, para a organização de vocês e que vocês possam levar para a vida também. Muito obrigada. Obrigada a todos, pessoal. Um bom dia.